dar uma breve explicação sobre banco de dados e SQL. Existem tipos de banco de dados. Os principais hoje em dia são SQL e NoSQL, que podem ser definidos também como bancos de dados relacionais e bancos de dados não relacionais. Primeiramente, a gente vai falar sobre os bancos de dados não relacionais, já que o foco aqui é os bancos de dados relacionais, que são SQL e suas variantes. Os bancos de dados não relacionais normalmente são utilizados para aplicações mais flexíveis, como uma database de videogame ou alguma coisa desse gênero. Eles são muito mais escalonáveis a nível horizontal e para grande quantidade de dados que não requerem um rigor tão grande, que não requerem uma estrutura tão grande. Então eles são bons para conteúdos semi-estruturados e não estruturados, como organizações de grafos, de chave-valor, documentos e árvores e coisas assim. Aqui nós temos as diferenças entre NoSQL e SQL, essa coisa da escalabilidade vertical do SQL, onde a gente vai ter bancos que se relacionam, né, tabelas que se relacionam, que vão dar profundidade, são muito utilizados em coisas como empresas de financeiras, bancos e essas coisas onde se requer rigidez e uma estrutura mesmo para os dados. E o NoSQL é utilizado para essa escalabilidade horizontal, onde se tem grande quantidade de dados que não necessariamente precisam ser organizados de forma tão rígida assim. Aqui a gente tem um breve resumo onde a gente vê a diferença das características dos modelos de dado, que são relacional, por tabelas ou diversificados, o esquema, que é uma coisa que a gente vai entrar aqui a pouco, falar mais um pouco aprofundado sobre isso, a escalabilidade que foi falada ainda há pouco, o tipo de consultas, né? Porque no NoSQL a gente vai ter diversos tipos de linguagem, seja Python, seja o que for, dependendo da linguagem de consulta. E em consultas a gente vai ter o Structured Query Language, que é o SQL, né, que é o foco dessa apresentação, que também é chamado de SQL. Essa sigla aí pode ser lida como SQL. E nas transações SQL a gente vai ter uma segurança a mais com as transações ACID, que é uma coisa que também vai ser aprofundada daqui a pouco. E o NoSQL, como é essa coisa um pouco mais livre, não necessariamente vai ter suporte a ACID. Aí os usos comuns, aplicações financeiras, empresariais, onde a consistência é crítica, e o NoSQL, Big Data, aplicações web, onde a escalabilidade e a flexibilidade são a coisa mais importante mesmo. Bem, no SQL a gente vai ter essas coisas aí, a gente vai ter a estrutura rígida, o esquema, que é uma coisa definida pelo usuário, e aí você vai ter essa estrutura muito bem definida. Você vai ter as chaves primárias e estrangeiras, que são IDs, que são coisas para identificar, e as transações ACID, que são coisas também para garantir a segurança, bem como as consultas por SQL, que são essa linguagem que padroniza isso tudo. O esquema ele é criado pelo usuário e vai ser usado como a base de regras desse sistema, e o que é que cada dado vai precisar obedecer, o que é que essas tabelas vão precisar obedecer, e vão ser usados como um esqueleto mesmo, para preencher essas tabelas com os dados que vão eventualmente entrar. As chaves a gente vai ter, elas vão servir como um ID e elas vão ser um código hash único e constante para cada elemento, que vai impedir a duplicidade, que vai impedir de um dado sobrescrever o outro, sem ser essa a operação que foi chamada. E aí a gente vai ter a private key, né? Que vai ser a primary key, na verdade, que vai ser a chave primária, que vai ser dentro da tabela, vai ser a identificação do usuário. E a gente vai ter uma foreign key, que é quando uma tabela quer identificar a outra. Um elemento de uma tabela quer se relacionar com o de outra. E aí a gente tem aí, nesse caso, uma tabela de pedidos de clientes, onde você vai ter o ID do cliente. E esse ID do cliente precisa ser o mesmo em ambas as tabelas. Só que no caso da tabela das vendas, a gente vai ter ele como uma chave estrangeira, né? Uma foreign key. Mas precisa ser o mesmo da primary key da tabela dele. Então isso aí é para garantir essa consistência e impedir que as operações se sobrescrevam. E aí a gente tem o ACID, que é essa coisa para deixar as transações mais seguras. A gente vai ter a atomicidade, no caso, para garantir que uma operação ela tem que ser feita por completo. Se ela não conseguir ser feita em todas as suas etapas, ela é cancelada completamente e não é feita de forma alguma. E aí a gente tem um exemplo de uma transação como de tirar o dinheiro de uma conta e colocar em outra, uma transação.
Essa transação só é feita se você conseguir tirar o dinheiro e colocar na outra conta. Ou seja, não daria certo se você só tirasse o dinheiro e aí esse dinheiro sumisse, ou então você só colocasse o dinheiro em outra conta. Seria uma coisa que inventar dinheiro, então seria uma coisa que não funcionaria de forma alguma. Por isso, para garantir ainda mais essa segurança, tem essa questão da atomicidade. Em consistência, a gente tem aqui respeitar as questões do esquema e respeitar as consistências do sistema, respeitar as regras do sistema. Então, num sistema de banco, por exemplo, se o sistema não permitir saldo negativo, não se pode fazer nenhum tipo de transação que se resulte em um saldo negativo. Então não pode ser desobedecida essas regras, porque, como já foi dito, o principal motivo de se usar SQL é justamente a consistência, justamente você respeitar essas regras e você seguir esse padrão e poder organizar em tabela bem direitinho esse banco de dados relacional. A gente tem também isolamento, em que uma transação em andamento ela só é visível depois de concluída, para uma transação não interferir na outra. Então, se duas transações vão tentar modificar o mesmo valor, uma vai e depois a outra vai. Que aí elas não vão interferir, não vão gerar um terceiro valor que seja incongruente. Vai tirar primeiro e aí tirar segundo, se for uma operação de remover, né, valor, digamos assim. E a durabilidade, que são as mudanças, elas são permanentes mesmo em falhas do sistema. Ou seja, é garantido então que essas mudanças vão permanecer mesmo que haja uma queda de energia, mesmo que haja alguma coisa, para garantir essa confiabilidade, essa consistência para o usuário. Por exemplo, no caso de um banco, né, como é o que a gente está utilizando aqui. Aqui dentro do SQL a gente vai ter o Data Query, Movement, Definition, Control e Transaction Language. No caso, cada um desses são essas siglas aí: DQL, DML, DDL, DCL, DTL. Então aqui dentro a gente vai ter o DQL, que é para a gente fazer queries, que são o que? Pesquisas dentro desses arquivos, ver as coisas dentro dele mesmo. O DML, que é para a gente atualizar e movimentar essa informação, que a gente vai ter o método insert, update, delete dessas informações. O DDL, em que nele a gente vai ter como definição as coisas do esquema que a gente viu ali atrás, que você vai criar, alterar e tirar coisas desse esquema. O DCL, em que a gente vai definir o controle sobre esses arquivos, quem vai ser o usuário, a gente consegue garantir permissões, revocar permissões. E por último a gente vai ter o DTL, que é o Data Transaction Language, em que ele vai supervisionar essas outras alterações, em que ela pode comitar essas alterações e fazê-las permanentes, pode dar rollback, voltar essas alterações e garantir que nada tenha sido alterado desnecessariamente e tudo isso também. Então, no mais é isso. O SQL é uma linguagem que ele é bem complexo, ele tem uma sintaxe simples, mas que é muito poderosa e que pode fazer diversas coisas. E essa foi uma introdução a essa questão de banco de dados e SQL. Obrigado.